Então, boa tarde, né, para quem tá vendo de tarde, mas bom dia e boa noite também. Esse vídeo faz parte, então, do trabalho proposto pela professora Adriana Dorfman na cadeira de Geografia Descoloniais. E a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre o livro esse da Chimamanda Adichie, que é Meio Sol Amarelo, né? Um livro denso, um livro complexo, um livro, né, espesso também, né, de peso em todos os sentidos, assim. E eu vou contar um pouquinho da história da autora. Ela é uma autora nigeriana, tem despontado, assim, nos últimos anos como uma palestrante, uma grande escritora, trazendo questões raciais, questões de gênero, né, feministas, e também sobre questões de outras percepções em relação ao continente africano e aos países que fazem parte, principalmente a Nigéria, né, fazem parte desse continente. Então, a Chimamanda, ela nasceu em Aba, no estado de Anambra. Ela cresceu numa cidade universitária, que é Nusca. E é a mesma cidade que se passa o romance, né? Tem muitas questões que são semelhantes, né, no livro, com um pouco da história da vida dela mesma. Ela não conviveu, ela não esteve presente durante a Guerra Civil de Biafra, mas ela esteve, a família dela esteve, ela perdeu familiares durante essa Guerra Civil, durante esse conflito civil. E é importante, assim, a gente percebe nos personagens uma grande inspiração na família, tanto que ela dedica à família o livro, né? Ela é filha de um professor universitário da estatística e a mãe dela é administradora, né? Ela se formou nos Estados Unidos, ela é mestre, né, na Universidade do Wally, não sei como é que, eu tenho problemas com essas pronúncias em inglês, assim. Então é importante também dizer que ela sempre fala, né, que ela optou em escrever, né, do que ela se silenciar essas questões, e nos últimos anos tem sido uma grande pauta de luta, né, as desconstruções relativas aos imaginários e à população do continente africano, né. É importante dizer que ela também tem uma série de palestras que estão disponíveis no YouTube, né, e acho que uma das que também reflete um pouco dessa luta, dessa escrita dela no livro, né, no Meio Sol Amarelo, essa percepção que nós não temos, né, que nós ocidentais, colonizados, né, temos uma série de dificuldades de compreender esse continente, e as imagens, as questões de representação também dele no nosso cotidiano sempre estão atravessados por, né, não há uma organização, ou de questões de conflito, ou questões mais relativas à natureza, às paisagens naturais do continente. Então, o cenário, né, o local onde se discorre essa narrativa, esse romance, é a Nigéria, né? A Nigéria, ela é um estado, né, um país multiétnico, né, formado, tendo 374 idiomas, né, presentes no território. Vou dar uma arrumadinha aqui para ficar... porque também fiz um resumo, né, porque como são muitas questões que o livro traz, eu prefiro, assim, recorrer à escrita, né? Existem 3 principais etnias, que é o Ingo, o Yorubá e o Hausa, né, que são os predominantes nesse continente, né. A Nigéria, ela vai ser, até a década de 60, colônia, né, britânica, e por um longo tempo vai passar por uma transição, e é aí que o romance discorre, né, tanto que ele é dividido em 4 partes, e eles no início da década de 60, no final, no início e no final, né. Então existe... e o grande pano de fundo é a questão, além da independência da Nigéria, é o conflito, né, de Biafra, né. Então, esse conflito trouxe uma série uma série de mortes e de questões, assim, dentro do território mesmo, né.
Então a Nigéria se torna independente em 60, foi formada pela reunião do povo Imbo com o povo Hausa. Os Imbos eram provenientes dessa província do Biafra, né, ao leste do país, e formavam a elite da Nigéria. De forma geral, né, eles tinham os melhores empregos, os melhores cargos, os melhores salários. E em 66, um grupo de oficiais de militares dá um golpe e pede a separação do Estado da Nigéria. Então, nesse conflito, né, morreram milhares de pessoas, né, em sua maioria imbos, né, e Biafra acaba se rendendo de novo e torna-se de novo anexada ao continente, ao território nigeriano, né. Os idiomas principais, né, o Hausa, o Ingbo e o Urubá, né, então o romance ele é extremamente complexo, atravessado de questões de gênero, de raça, questões também dos conflitos em função da colonização britânica nesse território. E nele existem personagens principais, assim, né? O Odeningo, que é um professor universitário da matemática, mora em Nusca, dá aula na universidade, né? Ele é um jovem que veio de um lugar da pobreza e ascendeu a partir dos estudos, né? No Odengo traz, que é uma prática comum, pelo que o livro descreve, um jovem do interior de uma comunidade, né, de uma aldeia mais pobre, para trabalhar na sua casa, que é Ungo, ou Uvu, e esse personagem ele vai crescer, né, nos seus conflitos ao longo de todo o livro, assim, traz questões de emoção, de envolvimento, ele vai para a escola, ele aprende inglês, ele tem uma série de crescimento ao longo, ele cresce, né, de idade e de experiências ao longo do livro, né. O Odeningo, ele é casado entre aspas, por isso que também é uma questão que se discute muito no livro, né, se ele casaria oficialmente com a Olana ou não, né. Então é importante que a Olana é uma jovem filha de uma família rica, né, de Lagos, né, e ela tem a sua formação, ela se forma na Inglaterra e vai para Nusca dar aula também na faculdade, né, junto com o Odeningo, né. A princípio ela tem uma moradia dela, mas ela acaba indo morar com ele, né. Mas a Olana, ela tem um perfil de uma mulher forte, não tão inteligente, mas ela é muito admirada pela beleza dela, né? Ela sofre uma série de assédios durante todo o livro, assim, né? Na página 45, o pai dela tenta fechar um negócio meio que oferecendo ela como moeda de troca, assim. Então, essas questões da mulher, assim, das mulheres como moedas de troca, sendo violentadas, sendo submissas, é um dos temas que aparece bastante no livro, né? Então, além dela, ela tem uma irmã, né? A irmã dela gêmea, que é a Kainene. Ela é uma mulher que não é retratada como uma mulher bonita, mas uma mulher forte, enigmática, estrategista, né? E ela namora com o Richard, e o Richard é um inglês que vem, né, da Inglaterra para estudar a Nigéria e para supostamente escrever um livro sobre a Nigéria, mas ele passa o tempo todo no romance tendo se justificar que não está vendo aquele território como um lugar exótico. Então é importante, assim, né? E aí com ele, a gente vê muito pontualmente os conflitos de gênero, né, de questões raciais, né? Por ele ser branco e por ele trazer sempre um diálogo com um amigo da Kainene, que o cara diz, a senhora está descrevendo como se Lagos, né, como a Nigéria, não pudesse ter determinadas coisas, pessoas inteligentes, conhecimento, e ele se sente desconfortável, porque ele achava que ele não tinha esse olhar exótico, ele não tinha essa posição de estereotipar, né, a Nigéria, né? Então,
parece, né, várias falas sobre a questão de os ingleses talvez entenderem muito melhor, né, parecer que entendem muito melhor os africanos, né, e isso é uma das questões, assim, que emerge também durante o romance, né. Uma das questões também, eu repetindo várias palavras, né? Mas essa guerra civil, em Biafra, há uma comemoração quando há esse grito, né, de independência de Biafra. Eles comemoram muito, assim, né? Na página 194, né, Odeningo fala: Biafra nasceu, nós vamos liderar a África Negra, vivemos em segurança, nunca mais alguém vai nos atacar, nunca mais. Então a importância da independência de Biafra e de tudo que emerge, né, para uma independência cultural, para um rompimento com as questões coloniais e de uma questão negra, né, de uma questão de uma revolução mesmo, né, cultural e de ocupação daquele território. Então é importante, né? Há descrições muito difíceis de ler também, né? Quando eles passam fome, os ataques aéreos, o bloqueio econômico da Nigéria com relação a Biafra, e eles acabam não tendo o que comer também. O momento que eles que constroem uma escola para poder educar as crianças onde eles estavam vivendo, né? Então, a tensão do não reconhecimento de Biafra como um Estado nessa comunidade europeia, porque é uma tensão até, né, se vai ou não, se os britânicos vão ou não reconhecer. E aí ela fala, né, que desse reconhecimento, né, que a Tanzânia acabou reconhecendo Biafra, mas a gente sabe que no final Biafra vai se restituir, né, ao território, vai se restabelecer ao território nigeriano. Então acho que é importante, né, levantar questões com relação ao romance. É uma narrativa que faz a gente se entregar, a gente imaginar o cheiro das comidas, né? Ungu, né, que é o que trabalha na casa do Ingo e que vai percorrer toda a história junto com a família, né, dele, com a Olana, e depois a Olana acaba adotando uma filha fora do casamento do Odeningo. Então também os personagens não são bons nem maus, né, eles são, né, o que são, né, e a gente viaja, assim, com o livro. Para mim foi um presente, assim, porque eu fui estudar um pouco da história da Nigéria, fui estudar também a questão das cidades e do conflito também de Biafra, né, eu não sabia detalhes, não tinha noção desse conflito e de como que foi também todas as mortes e toda a violência, né, durante o conflito. Então há questões muito pontuais, assim, sobre raça, gênero, a colonização, a própria apropriação dos espaços e a briga pelo território e como que isso vai se desenvolvendo durante esse conflito civil, né? Essa briga, né? Essa guerra, né? Que matou muita gente, né? Como a proposta também do vídeo era trazer uma atividade para o ensino, né? Para o ensino, no caso, o ensino médio, eu estou escolhendo. Então, minha proposta seria primeiro desconstruir esse olhar, esses imaginários que eles têm, né? Geralmente todos, né? Não é só os alunos, mas uma boa parcela ainda das pessoas acha que a África é um país, então desconstruir isso, né? E a própria Chimamanda fala num dos vídeos dela, né, que no momento que ela foi estudar nos Estados Unidos, a colega de quarto ficava olhando ela como um ser exótico. Tu estuda, tu escuta músicas. Ela disse, brincando, né, que a música dela local, a música era Beyoncé, não era nenhuma música que a gente desconhecida, né? Então
Eu trabalharia primeiro essa desconstrução desses olhares com relação ao continente africano, depois um pouco da história, né, da Nigéria. Faria algumas leituras, dividiria o livro em partes que eu acho que acredito ser importantes para ser lidas, porque é um livro de 500 páginas no ensino médio, não sei se ele seria adequado aos alunos, né? Então eu selecionaria algumas partes importantes e no final eles teriam que fazer um roteiro de viagem, um roteiro turístico, mas com questões históricas também para eles poderem estudar, né? De lugares que eles visitariam, de lugares que historicamente são importantes, e pontuando, e depois uma apresentação e entrega desses folders para os outros alunos. Eu espero ter provocado um pouco, né, vocês a lerem o livro. É um livro que me trouxe muitas questões assim de posicionamento e também questões históricas que eu não tinha conhecimento, mesmo sendo da geografia, mesmo sendo professora há bastante tempo. Então, obrigado, e que eu sei que nesse pouco tempo de vídeo a gente talvez não tenha a noção total do livro, mas que foi uma atividade bem importante assim da cadeira e que eu quero levar para minha docência também. Tchau, um beijo, abraço.